De tudo que eu vivi, ano passado, o ano de 2023, pastor Helena Raquel, foi um ano muito difícil, pastor. Testemunho forte. Eu lembro Pastor que no ano Jonathan final de Carlos, veja comigo. 2022, outubro para novembro, eu e minha esposa viajamos para a Suíça para ministrar. Enquanto nós ministrávamos a palavra de Deus, uma irmã sul-africana veio até nós na igreja e disse: filho, ore por mim. E eu com a minha esposa: claro, minha irmã, vamos orar. E oramos. Ela foi até outro culto e disse: filho de Deus, ore por nós de novo. Eu: claro. E oramos. Só então ela revelou: eu pedi a vossa oração, porque eu casei com um suíço, mora aqui, mas a minha família é de uma família de feitiçaria muito pesada na África, e eu estou orando para Deus salvá-los, e por isso eu pedi a vossa oração. Eu olhei para ela e disse: fique em paz, filha de Deus, Deus vai trabalhar. Terminei o que Deus tinha a fazer na Suíça, entramos no avião, viemos embora em paz. Pousamos no aeroporto, estou terminando, meu pai me passa o telefone: filho, passa aqui em casa. Falei: Jesus, o que é que aconteceu enquanto eu estava fora? Lembra de um antigo hino que nós cantamos dizendo: acertou um dos meus covardemente? Quando eu botei o pé em casa, pastores, É lindo, o meu slogan. pai, triste, olhou para mim e disse: a sua mãe não está bem, sua mãe está partindo, ela está falando coisa com coisa. E eu lembrei da minha mãe orando. Está ali a Milena, que acompanhou esse processo, está aqui a minha esposa. Eu lembrava da minha mãe orando, marchando, e quando eu subi no quarto, vi ela deitada na cama, que quase não me reconhecia. Falei: Jesus, que é isso? Eu comecei a dar comida na boca dela, mas ela estava tão fraca, levamos ela para o hospital no outro dia. Eu não tive tempo nem de chegar de viagem, levamos ela para o hospital. No hospital minha mãe sofreu um AVC, e um rompimento total dos nervos atrás do pescoço. Quem aqui conhece de medicina sabe, se rompeu a cruzeta dos nervos, acabou, não liga mais, não tem medicina para religar nervo. É por isso que estão gastando dinheiro com células tronco, para ver se refaz isso. A minha mãe perdeu o movimento daqui para baixo, começou a se alimentar com uma sonda na barriga, perdeu quase todo o peso do corpo. 5 minutos e eu devolvo o microfone, aqui é de direito. E eu me lembro da minha mãe que não falava, se comunicava pelos olhos. Eu lembro de um dia de entrar no hospital e ir até ela, e eu via a morte no rosto dela, Jesus quase recolhendo e levando ela embora. E eu me lembro de debruçar sobre o leito dela e dizer: mãe, sei que tu estás ouvindo. Eu me lembro de quando você me ensinou os princípios bíblicos. Eu quero pregar para você, porque tu não podes ir para a igreja. A nossa igreja incompleta, oração, pastores e pastoras orando. E ela coberta de oração, comecei a pregar a primeira pregação que eu tinha pregado lá em Gramacho para ela. Eu disse: mãe, lembra de Pedro? Quando ele estava afundando nas águas, Jesus pegou nas suas mãos. Só que eu me lembro que antes de eu começar a pregar, ela fechou os olhos. Amo essa palavra. Ela fechou os olhos, e de olhos fechados. Pregar sobre e eu pensando Pedro que ela é- tinha dormido, mas continuei pregando. É uma benção. Quando eu terminei de pregar, no momento que eu disse, e Jesus segurou nas mãos de Pedro e puxou. Quando eu disse puxou, ela abriu os olhos de novo, olhou para mim fraquinha, piscou os olhos como quem diz amém. Eu saí do tempo de visitação, foi um processo até final de dezembro, de outubro até final de dezembro, internada. Morre, não morre, morre, não morre, a igreja orando. Eu me lembro no dia 3 de janeiro, quando foi o meu aniversário, Deus me deu um presente. O presente foi levar minha mãe de volta para casa. Mas ela chegou em casa como se fosse um boneco de pano. Eu carreguei ela no colo junto com meu pai, ela não mexia. E pensa você ver alguém que marchava, entregava a profecia, pulava nos mistérios de Deus, na situação de ter que se alimentar Ver na da pura cama, é muito mangueira na triste. barriga, de mal respira, É mais uma mãe, né? não se mexe, não faz nada. Nós deitamos ela na cama e os médicos disseram: ou vai vegetar ou vai morrer. Acabou, não tem jeito. A igreja orando. Eu me lembro isso foi ano passado, 2023. Durante todo o ano eu subindo nos altares para pregar a palavra de Deus. Eu chegava nos altares dizendo: Jesus vai curar. Lembrando da minha mãe doente em casa. Eu pregando dizendo: Jesus vai dar vida, com a morte rondando a minha casa. Eu pregava e Jesus falava assim: prega que eu levanto. Oh, Jesus, faz isso comigo não.
Prega aqui, eu levanto. Sem eu ter levantado nada, vai. Jesus levanta, Jesus levanta, Jesus levanta. Chegava em casa, tinha que ver minha mãe deitada na cama, a minha esposa trocando e dando banho nela todo dia junto com meu pai. E eu, Jesus, me ajuda. Eu vi essa mulher marchando. Eu não quero um final desses para alguém que fez tanta a sua obra. Mas se for a sua vontade, é tu quem faz, é tu quem manda. Eu lembro de quando tu levou o meu avô, que meu avô internado, e esta mesma mulher orou dizendo: cura o meu pai. E você falou para ela: não é o momento de cura, eu quero recolhê-lo. Eu já mostrei a glória para ele, e só não recolhi ainda porque tu está orando para eu curar. Solta ele da sua oração, porque eu quero trazer ele para a glória. E minha mãe disse: faz a sua vontade. Deus recolheu o meu avô na mesma semana. E eu me lembrei desse mesmo testemunho e disse: Senhor, se for para a tua glória e cura, então cura. Mas se for para levar, não deixa sofrer, Senhor. Faz logo a sua vontade. Só que enquanto a igreja orava, eu cheguei um dia e vi minha mãe começar a querer falar. Eu acho que tu não entendeu o peso do que eu acabei de dizer. Nervo rompido, não está ligado, não passa comando. E minha mãe está com a voz fraca e embargada, começa a falar, devagarinho falando, a língua pesada mais falando. Começou a mexer as cabeças, começou a mexer as mãos. Glória a Deus. Cada dia que eu voltava do culto, não ia para minha casa, eu pegava a minha esposa e ia para a casa dos meus pais. Já via ela sentada na cama. Outro dia já via ela na sala sentada. Vi ela andando com o andador devagarinho. Jesus está fazendo manto. Vi ela soltar o andador e andar com a própria perna. Um dia cheguei de tarde e vi ela descer na rua para comprar pão na padaria. Eu falei: que isso, varão? Já está assim? Estou sentindo Jesus aqui. Pegamos a minha mãe e levamos no neurologista. Só para tu dar um glória gostoso. Na primeira vez que entramos no neurologista, o neurologista bateu a chapa do pescoço dela e falou assim: na cadeira de roda não sai mais, pai. Não sai mais, filho. Vai ficar aí até morrer, acabou, tá quebrado aqui. Olha a chapa aqui, tá vendo? Não tá ligado. Na última vez que nós fomos, doutor Anderson, grande homem, ele entrou dizendo: bom dia, doutor Anderson. Ele deu um pulo da cadeira para trás e disse: pega esta mulher e faz a chapa agora no hospital. Agora. Bater a chapa, ele pegava a chapa e ficava assim. Eu vou ensinar para você. Ele pegava a chapa e ficava assim: chapa antiga, chapa nova, chapa antiga, chapa nova. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Está aqui na chapa, não estou entendendo. Filho, irmã, nora, pai, vem cá você também. Olha aqui, está desligado. Mas olha a chapa nova, parece de criança, tá ligado? Qual foi o segredo? A medicina está gastando milhões para ligar. O que vocês fizeram para ligar? Aí meu pai falou: a gente serve o Deus lá de cima. O doutor disse: já entendi, fala mais nada não. É milagre, milagre não tem como explicar. Glória seja dada ao teu Deus, hein? Eu sinto ele aqui. Eu lembro de quando a minha mãe falando sentou comigo e disse, terminei aqui, e disse: meu filho, tu pregou para mim de Pedro no hospital. Falei: tu ouviu? Mas tu não estava dormindo? Falou: meu filho, eu não contei isso para ninguém, vou te contar. Quando tu começou a falar, eu me via levantando do leito. Eu me vi andando dentro daquele quarto, eu me vi deitado naquele leito. Eu te vi debruçado sobre mim. Eu atravessei a porta e ia embora. Eu estava morrendo, eu ia embora. Eu me vi. Só que testificou nesse mesmo dia, a minha pastora veio até mim, depois a pastora Helena Raquel, e disse: Jonathan, aconteceu algo aqui na igreja. O que, minha pastora? As irmãs e as pastoras, as esposas de pastor, no dia tal se reuniu para orar lá na salinha de cima. Uma glória tomou conta a tal hora. Os embolsos da parede começaram a cair. Até o vice-presidente pastor teve que reformar a sala. A glória caiu, Deus usou uma irmã para falar: estou indo em um hospital agora.
Foi nessa mesma hora, eu encaixei as coisas, que a minha mãe me contou que ela ia andando no corredor, parou um varão de branco no meio do corredor, assim, e disse: volta que eu estou acrescentando mais vida, porque a minha igreja está orando. E eu ouvi a oração: volta. A minha mãe deitou na cama, levantou, está dando glória até hoje, ainda está servindo a Jesus grandão. Levanta a mão que eu quero profetizar nesse final de pregação. A unção que Deus derramou sobre a minha casa, as experiências que Deus derramou sobre a minha vida, não foram para terminar na minha casa e na minha vida. Eu profetizo que flui hoje através de mim, na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua parentela. Em nome de Jesus, você viverá milagre, você viverá milagre, vocês viverão milagres, vocês serão o próprio milagre. Quem pode receber isto, diga glória a Deus. Quem está... Irmãos, eu sou meio suspeito para falar do pastor Jonathan Carlos, porque eu sou, irmãos, um admirador do ministério deste homem. Ele é uma bênção de Deus, né? Não tem nem o que dizer. A forma que Deus usa ele. E uma coisa que ele falou aqui é muito interessante, que foi no começo. Ele falou que nem aquele louvor, não sei se você conhece, né? Que atingiram um dos meus, covardemente. É um louvor que vai dizer que enquanto eu estava na guerra, atingiram um dos meus, covardemente. Quer dizer, o inimigo atinge um dos meus enquanto eu estava fazendo a obra. Como foi com ele? Ele estava fazendo a obra e covardemente a mãe dele foi atingida. Mas eu acredito aqui, irmãos, que é tudo permissão de Deus, né? O inimigo, ele não tem o poder de tocar se Deus não permitir. Então, assim, na sua vida, na nossa vida é assim, irmãos. Só toca se o Senhor permitir. Então, cabe a nós buscar mais ao Senhor. E mesmo que a gente está na obra fazendo, isso não nos tira, né, de ser provado, de passar por luta, dificuldade. Isso não nos priva da nossa família sofrer retaliação no mundo espiritual, certo? É pelo contrário. Quanto mais a gente vai servindo ao Senhor, mais o mundo espiritual se manifesta na vida daquele que é mais fraco, né? Mais fraco. Talvez ela seja mais fraca de saúde e o Senhor permitiu tocar nela. Não quer dizer que ela é a mais fraca espiritualmente, mas sim, questão fisicamente, ela poderia ser a mais fraca, então fez com que ela ficasse sujeita a essa enfermidade. Mas aqui a conclusão que eu tenho é que o nosso Deus, ele é maior. O inimigo, ele pode vir, pode tentar, ele pode falar, soprar nos nossos ouvidos, mas, irmãos, entenda algo: o nosso Deus, ele é maior. O seu Deus, ele é maior. Então, não há nada impossível para Deus. Você vê, no momento que ele entrega para Deus a vida da mãe dele, o Senhor começa a trabalhar. Então começa a entregar na mão do Senhor. Se for para ser, será. Mas todavia temos que adorar e glorificar o nome santo dele. Todavia eu te adorarei. Se Deus fizer, ele é Deus, é que nem aquele louvor. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Tá bom, irmãos? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe sua vida. Tá bom? Não esqueça de curtir, de compartilhar, nos ajudar. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz e até o próximo vídeo.